posso falar também que eu fiz nesse tempo, né? Hoje eu cortei cabelo também, olha só. Cortar cabelo é uma coisa que tem me dado nos nervos ultimamente, né? Porque eu tenho uma maldição, meus amigos. Todo barbeiro que eu vou cortar cabelo fecha. Não falha uma única vez. Já fazem anos nisso que eu não consigo ter um barbeiro de confiança. Eu vejo todo mundo falando, nossa, como é legal ter um barbeiro. Assim, um barbeiro a gente não trai, barbeiro a gente não troca. Assim, tem toda uma cultura em volta disso, de não trocar o seu barbeiro. Mas os barbeiros me trocam, meus amigos. O que eu posso fazer? Todo barbeiro que eu vou fecha. Assim, uma maldição. Sempre tem que procurar um novo. E é horrível você ficar trocando de barbeiro, né? É uma sensação muito ruim. E também a sensação ruim de ver eles fechando, né? Então eu ia, quando era adolescente, eu ia nuns aí. E sempre acabava ou mudando pra muito longe, ou fechando mesmo. Tem uns que não gostavam muito de trabalhar. Tem outros que acabaram ficando meio fora de mão. E até um dia que eu encontrei um gaúcho. O bicho cortava bem cabelo, viu? Eu gostava muito dele. Falava... Tipo, o bicho era gaúcho. Ele era cigano. E ele era pastor. E ele era barbeiro. Então, olha só. O cara tinha 4 adjetivos ali. E ele tinha muita história pra contar, né? Ele contava a história dele de cigano, de pastor. E cortava bem, né? Apesar de que na primeira vez que eu fui nele, eu pedi pra ele passar a 0 dos lados, né? Corte moicano. E, nossa, eu voltei em casa e minha cabeça voltou vermelha de tanta navaiada que ele tinha dado dos lados pra ficar 0. Minha cabeça ardia na água, sabe? Mas só que era o que eu queria, sabe? Eu queria rústico, eu queria raspado na navalha mesmo, raspado na última, vendo um couro cabeludo mesmo e um moicano. Era assim que eu gosto, sabe? Eu gosto do cabelo rústico. E tá cada vez mais difícil encontrar alguém que corte desse jeito, por isso que é tão ruim. Tem que mudar, né? Que esse cigano, ele mudou de um lugar, ele mudou pro outro, né? O gaúcho mudou pra tantos lugares, no fim ele deu linha, sabe? Ele sumiu. E nunca mais eu achei ele. Aí eu fui em outro lugar, né? E nessa história, né? De buscar lugares pra ir, eu já encontrei cada um que não era legal, assim. Justamente os que eu não gostava, eles não fechavam. Olha só. Era a maldição, era aqueles que cortavam bem mesmo, subir. Porque os que eu não gostava, eles ficavam. E tem até uma história, uma coisa que eu constatei, né? É que os barbeiros de hoje em dia, eles só se apoiam no degradê. Se você fala que não quer degradê, eles não sabem o que fazer, meus amigos. Eu não tenho nada contra o degradê em si, mas eu não quero cortar degradê, eu não quero um disfarçado. Eu quero só meu cabelinho de uma forma rústica. E é tão difícil hoje em dia. Todo mundo só quer fazer degradê. E aí eu fui num desses, assim, fui lá. O cara tava meio numa perna, desgraçado, assim, não queria muito trabalhar. Aí eu cheguei lá, falei, não, eu quero moicano. Aí o cara falou, o quê? Um moicano, assim. O cara não tava entendendo muito bem. Eu sinto que hoje em dia você pedir um moicano, você pedir pro barbeiro te dar um soco, sabe? Os caras não gostam. Não é um corte que sai muito assim, né? E os caras não estão muito preparados, né? Aí eu falei moicano, tudo ali meio sem entender, assim, com uma carinha meio estranha. Aí eu falei, aí passa 0 dos lados. Aí que quebrou ele de novo. Eu falei, como assim 0? Eu ia fazer um degradê aqui, sem degradê. Falei, sem degradê, passa 0 dos lados, tudo certo. Aí eu juro pro você, o cara cortou de uma maneira totalmente estranha. Tipo, o cara parecia que nunca tinha pego numa maquininha na vida. Cara, eu tava constrangido ali. O cara foi cortando ali meio sem métrica, sem vontade, sem conhecimento até. E aí eu não gostei do corte, sabe? Ficou moicano, mas ficou meio, sei lá. Porque geralmente eu corto em casa. Peço pra minha mãe cortar, porque o moicano fica as bases salvas, digamos assim, né? Tipo, tem o meio ali e dos lados vai crescendo gradualmente, então sempre tem um desnível, e aí é só você manter, né? Então eu sempre corto muito em casa, mas aí quando ele fica muito grande, aí já tem que ir no barbeiro pra ajeitar tudo certinho, né? Porque não dá pra manter o moicano assim por muito tempo. Assim, dá pra manter por muito tempo, mas chega uma hora que tem um limite. E aí eu tive uma experiência ruim, aí mudei. Aí fui por um mais tradicionalzão, né? Um dos primeiros aqui da cidade, assim. Um dos mais tradicionais da cidade mesmo. E aí eu cheguei lá e falei, não, eu quero moicano. Aí o cara ficou meio assim, tá vendo? Porque ele não tá acostumado, né? Tipo, o cara tá acostumado a cortar cabelo assim de mulher, de madame. Aí chega um caboclo lá e falei, corta o moicano aí, seu moço. Aí já viu, né? O cara ficou com vontade de dar um tapão na cabeça.
Mas é com muito custo ele cortou, mas só que ele cortou muito bem. Assim, nossa, não tenho um lá pra falar. Ele cortou certinho, sem degradê. Esse se pedir um degradê pra ele, vai saber o que ele vai te responder, né? Mas eu achei um que não tem essa de degradê. E aí sim, ele cortou certinho, sabe? Ele até foi contando a história do Moicano, né? Ele foi falando como era no começo, né? Que era fininho e tudo mais, e como foi mudando. Teve um cabelo de surfista, como mudava um pouco a métrica ali. Tipo, o Moicano às vezes não era mais inteiro, era até numa parte da cabeça, depois ia subindo até ter aquele corte meio asa delta, né? Aquele cortezinho só em cima, assim, né? Só a lapa de cima, sem o fim da cabeça, né? Sem ir até a nuca. E ele me contou toda essa história, foi cortando, foi muito bem. E aí eu vi ali um barbeiro bom mesmo, tradicional. E é nesses que eu tenho que ir nos mais tradicional. Porque, cara, os mais novos, assim, eu não tenho problema com eles, assim. Eu sei que muita gente tem, mas... tipo, o meu problema é que eles só sabem cortar degradê. Tipo, você pede uma coisa fora do degradê, os caras bugam. Os caras não... sei lá, não... tipo, não foi treinado pra isso. Eu sei que hoje em dia a maioria das pessoas vai querer, mas tem muita gente que não quer. E aí tá ficando cada vez mais difícil achar uns lugares onde eles façam outro tipo de corte, né? Onde eles não sejam especializados só em degradê. E aqui fica meio a luta contra esses barbeiros. Assim, eu não tenho nada contra o degradê, mas barbeiro que só sabe fazer degradê é uma coisa meio complicada. E foi difícil, mas eu tenho que ir mesmo, né? Nesses mais tradicionais. Eu já vi que em qualquer outro lugar os caras não vão saber o que eu quero, vão fazer meio de uma vontade se eu falar que eu não quero degradê. E aí o resultado não vai ser legal. Mas eu fiz todo esse rodeio pra falar que eu acabei rapando a cabeça. Acabei passando a 0, na verdade. Eu passei a 1, depois eu passei a 0. E eu tô careca. Olha só, quem diria. Primeira vez que eu faço isso, eu já tinha raspado a cabeça antes, mas acho que eu nunca passei a 0, né? Acho que já tinha sido na 1. E eu cortei o moicano, assim, tinha uma tinta aí, assim, o cabelo tava com umas luzes, assim, que acabou ficando, né? Eu pintava o cabelo inteiro, mas em alguns lugares que não pegava, ficava meio amarelo, aí o tempo foi desgastando, aí no fim acabou que ficou parecendo que eu tinha feito luzes mesmo, mas era só um acúmulo ali de tinta. E falei, não, tá aqui essa tinta aí, já tá cansado, o cabelo tá crescendo, vou rapar tudo de uma vez, e depois eu vejo o que eu faço e procuro outro barbeiro pra cortar.